Jeremias 34. A palavra da parte do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio das suas mãos, e todos os povos que planejaram contra Israel e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, eis que estou prestes a entregar a cidade na mão do rei da Babilônia, o qual, a queimará a fogo. Tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue à sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele falará boca a boca, e irás à Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Ezequias, rei de Judá, assim diz o Senhor, acerca de ti, não morrerás à espada. Em paz morrerás, como queimava em perfumes dos teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti. Assim, tois queimarão a ti, e te plantearão, dizendo: Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta de Ezequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia planejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram no resto contra Lequins e contra Azeca, porque dentre as cidades de Judá só estava havendo ficado com as cidades fortificadas. A palavra da parte do Senhor veio a Jeremias depois do rei de Ezequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhe fazer proclamação de liberdade para cada um libertasse o escravo, e cada sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém servisse mais dos judeus, dos seus irmãos, como, como escravos. E obedeceram todos os príncipes de todos os povos que haviam entrado no pacto de libertarem, cada qual o seu escravo e cada qual a sua escrava, de maneira que não se virem mais deles. Sim, obedeceram e libertaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, tornando-se escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, e fiz um pacto com vossos pais, no dia que tirei da terra do Egito e da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um dos seus irmãos hebreus, que for vendido em ti houve serviço de 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti e dos vossos pais. Não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havereis hoje arrependido, e tens feito o que é reto aos seus olhos, e proclamando liberdade a cada um ao seu próximo. E tens feito diante de mim um pacto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu escravo, e cada um à sua escrava, que haveres de deixar de ir livres à vontade deles, e sujeitastes de novo a servidão. Portanto, diz o Senhor: Vós não ouviste a minha voz para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada ao seu próximo. Eis, pois, que veio, eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para que preste para a peste e para a fome, e farei que haja em mim espetáculos de terror a todos os reinos da terra. Entregarei aos homens que transpassaram o meu pacto e não cumpriram a palavra do pacto que fizeram diante de mim, com o bezeno que advém das suas partes, pensando pelo meio das suas porções.
os princípios de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro. Entregá-lo-eis e digam na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão para pastos, para árvores do céu e para animais da terra. E Ezequias, rei de Judá, e os seus príncipes entregarei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e não do exército do rei da Babilônia, os quais se retiram de vós. Eis que darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar esta cidade, e pelejarão contra ela, e tomarão, e a queimarão a fogo, e a cidade de Judá farei uma assolação de sorte que ninguém habite nelas. A palavra da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joel-Laquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa de recabitas, e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor em uma das câmaras, e lhe oferecer vinho a beber. Então tomei a Janias, filho de Jeremias, filho de Abazias, e aos seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a casa dos Reacabitas. Os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Ram, dos filhos dos Gidalias, do homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Beazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E por diante dos filhos da casa de Recabitas, taças cheias de vinho e copo, e disse-lhes: Bebei vinho. E eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos ordenou, dizendo: Nunca, jamais bebereis vinho, nem vossos filhos. Não edificareis a casa, nem semeaste semente, nem plantareis vinha, nem poluíres, mas havereis de tendas de todos os vossos dias, para que viva muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Rebeca, nosso pai, e tudo quanto nos ordenou, não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para habitação, nem possuímos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu, porém, quando subia Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a terra, dizendo: Vim e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim habitantes de Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso não aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois não têm bebido até o dia de hoje, porque obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós,
com insistência, e vós não ouvistes. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, ementados as vossas ações, e não vindes após outros deuses para os servir. Assim habitareis na terra que vos dei a vós e os vossos e aos vossos pais. Mas não inclinastes os vossos ouvidos, nem obedeceis a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Rebeca, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou. Mas este povo não me obedeceu. Por isso diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que tirarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém do mal que proclamei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não me responderam. E a casa dos recabitas de Jeremias: assim o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaram todos os seus mandamentos, e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca, jamais faltará varão à casa de Jonadab, filho de Recabe, assim diante de mim. Sucedeu, pois, que no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio a palavra a Jeremias, dizendo: todo o rolo no livro, e escreve delas palavras que hei de falar contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que eu te falei, desde os dias que Josias até os dias de hoje. Ouviram talvez os da casa de Judá todo o mal que eu entendo fazer-lhes, para cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias clamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu a Baruque tudo de um livro, quanto Jeremias lhe ditava todas as palavras que o Senhor havia falado. Jeremias deu ordem a Banique, dizendo: estou impedido e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste enquanto editava, leia as palavras do Senhor aos ouvidos do povo da casa do Senhor no dia de jejum. E também terás aos ouvidos de todo o Judá que vem das suas cidades. Pode ser que caia na súplica diante do Senhor e se converta cada um ao seu mau caminho, pois é grande a ira do furor do Senhor tem manifestado contra este povo, e fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, tendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E no quinto ano de Joabe, seu filho Josias, rei de Judá, no mês nono, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém, apregoaram um jejum diante do Senhor. Leu, pois, Banique o livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escritor, arquiteto superior, na entrada da porta da nova casa do Senhor, e aos ouvidos do povo, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaias, filho de Gemarias, filho de Zafã, toda essa palavra do Senhor naquele livro. Escreveu a casa do rei e a câmara escrita, e eis que todos os
os príncipes estavam ali assentados. Elissama, o escriba, Delatas, o filho de Sematas, Elnatan, filho de Arjop, e também Jeremarias, filho de Safa, Zedequias, filho de Ramanias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, enquanto Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes andaram em Genim, filho de Nabies, filho de Semelaias, filho de Tush, de Baruque, para lhe dizer o rolo do leste dos ouvidos do povo, torne da tua mão e vem. Banique, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi até com ele. E disseram-lhe, assente-te agora e lê-lo aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos ouvidos deles. Ouvindo todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros. E disseram Banique, sem dúvida alguma, temos que anunciar ao rei todas essas palavras. E disseram a Baruque, declara-nos agora como escreveste todas essas palavras. E elas ditavam. E disse-lhes Baruque, sim, da sua boca ele ditava todas essas palavras, e eu com tinta escrevo no livro. Então disseram-lhe os príncipes de Banique, vai e esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei o árpio, mas depositavam todo o rolo da câmara de Elissama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei de Genim para trazer o rolo. De Genuim tornou-lhe para a câmara de Elissama e escriba e leu os ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, era o 9º mês. O rei que estava sentado na câmara do interno, diante dele estava um braseiro aceso, e havendo Genuim lido 3 dos 4 volumes do rei, as contava como a canivete da escravidão, e lançava fogo para que haver o braseiro, até quando o rolo se consumiu no fogo e estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, nem o rei e nenhum dos seus servos ouviram todas aquelas palavras. E posto que Elinatã e Delíatas e Gema riam e tivessem insistido como o rei, que não queimasse o rolo, contudo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem a Jaramael, filho do rei, e a Zeraías, filho de Aziel, e Semarias, filho de Abinel, e prenderam-se em Baruque, o escravo, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Banique, reescreveu a boca de Jeremias, e veio Jeremias a palavra do Senhor, dizendo, toma ainda todo o rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque te escreveste nele, anunciando certamente, virá o rei da Babilônia, que destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, não terás quem te assente sobre o trono de Davi,
e será lançado ao seu cadáver no calor do dia e a gelada da noite. Castigá-lo-ei a ele e a sua descendência e os seus servos por causa da sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que tenho pronunciado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias um rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava todas as palavras no livro de Jeoaquim. Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado o fogo e lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes.